E eu fui me inscrever, todo alegre, e quando eu cheguei lá no curso, estavam terminando de fazer a inscrição os meus professores, uns com mestrado, outros com doutorado, e eu ali, recém-formado, fazendo inscrição. Todo mundo olhou, riu, e disse, você aqui, fazendo inscrição, eu disse, pois é, por experiência, né? Estou aqui por experiência. E aí fiz a minha inscrição, fui embora, e estava fazendo o curso. E no final daquele mês ia voltar o primeiro cheque, porque ia acabar o cheque especial. Irmãos, aquele primeiro dia do mês foi angustiante. Porque eu não via uma forma de resolver. Eu não tinha de onde tirar. Não via nenhuma possibilidade. Né? É diferente de quando você tem uma reserva, tem uma poupança. A única coisa que eu tinha era a confiança que eu tinha em Deus, porque eu tinha feito aquilo, porque eu tinha orado, e Deus tinha me respondido que aquele era o caminho certo. E aí, irmãos, uma quarta-feira à noite, essa senhora me liga e disse, Luiz, a prova é hoje, então nós estamos chamando a todos os inscritos para fazer a prova. Já tinha feito a apresentação dos títulos, né? Os dois títulos, que era o diploma de formado só, né? Não tinha título nenhum. E aí, era a prova oral, era uma aula que tinha sido dada com a apresentação dos programas, e eu estava ali sentado. Eu fui o último a apresentar, porque eu fui o último a me inscrever. Naquele dia a banca tinha ouvido mais de 26 pessoas, a concorrência era 26 pessoas por vaga. 26 pessoas por vaga. E eu estava em último lugar. Né? E aí eu estava ali sentado, chegou uma pessoa perto de mim, eu estava sozinho aqui na sala dos professores. Chegou uma pessoa perto de mim e disse, professor Luiz, tudo bem? Aí eu digo, professor Luiz, ele disse, tudo bem. Ele disse, pois é, professor, o senhor vai fazer a prova, não vai? Eu disse, vou. Ele disse, professor, o senhor colocou o seu plano de aula numa transparência? Eu digo, não. O senhor devia colocar. Eu digo, não, rapaz, eu estou fazendo isso aqui só por experiência. Estou aqui fazendo isso, não, professor, coloque. Não, rapaz, eu vou gastar meu dinheiro para colocar aqui na professor. Vá aqui na sala ao lado e coloque seu conteúdo programático numa transparência. Eu digo, não, rapaz, eu vou fazer, o professor coloque. O senhor não tem nada a perder. Eu digo, tem R$1,50 para colocar na transparência. Vá, professor, coloque. Aí eu me levantei, tá, vou lá colocar. E aí coloquei o meu projeto na transparência. Quando eu voltei, não tinha mais ninguém. Fui até a secretaria da sala ao lado e disse, não tem ninguém aqui não. Não tá, ok. Aí me chamaram para ir fazer a prova, e aí começou a prova, eu fiz a minha aula, né? Os professores gostaram muito, disseram, a vantagem de ser da igreja é isso, né? A gente aprende a falar, né? E aí eu terminei a minha aula, felizmente era um assunto que eu dominava bem. E quando terminou, o professor da banca disse, olha, a sua aula foi a única aula que eu não dormi. E eu já saí dali feliz, né? Já estava realizado com aquele elogio e fui embora. E eu me lembro, irmãos, que naquele dia, numa quarta-feira de manhã, era o dia X, era o dia que voltaria o meu primeiro cheque. Irmãos, aquele foi o dia mais triste e feliz da minha vida, que era inexplicável. Eu estava ali sentado, olhando para o talão de cheque, o primeiro cheque que ia voltar. Eu disse, Senhor, o que eu vou dizer para a igreja, Senhor? Quando eu for falar sobre confiança em Ti. Eu não duvido que o Senhor exista. Mas eu queria que o Senhor me mostrasse como é que o Senhor atua na vida de um mordomo, como é que o Senhor atua. Eu ouvi tanta coisa sobre dízimo, sobre oferta, e agora eu estou aqui numa situação que, veja, eu fui amigável com um irmão, eu estou nessa situação porque eu prestei o dinheiro do meu casamento para um irmão, e agora eu estou aqui numa situação dessa, e vai voltar o meu primeiro cheque. Como funciona isso? Eu queria que o senhor me explicasse como é que funciona a vida do cristão. Eu preciso entender como isso funciona. Quando eu terminei essa oração, irmão, o telefone tocou, eu atendi e disse, senhor Luiz, por favor, digo a ele que está falando, professor, nós precisamos que o senhor venha à Universidade Federal de Sergipe para o senhor assinar o contrato, o senhor passou em primeiro lugar.
irmãos, eu me levantei, entendi como é que Deus trabalha em nossas vidas. Quando eu cheguei lá, estava um burburinho enorme na recepção, na divulgação do resultado. Estava ali os doutores, os mestres, e eu com 7 meses de formado, aprovado para ser professor da Universidade Federal. E quando foram analisar os números, eu tinha ficado 0,03 na frente do doutor. Quando eu olhei o resultado e disse: quem é esse aí que passou em primeiro lugar? Para não dizer que era eu, né? Eu estava ali. E aí, não estava aí no Luiz. Absurdo, o menino acabou de se formar, professor da universidade. A gente aqui se matou 10 anos fazendo doutorado, negócio absurdo essa método de escolha aqui. E eu disse: é mesmo, né? Absurdo. Aí eu digo: e o que foi que ele fez para ficar assim, 0,06? Não, a aula dele realmente foi boa. Mas ele ficou na frente por causa de uma transparência. Por causa de uma transparência. Sabe quanto foi que eu vi aquela pessoa que falou comigo sobre a transparência? Nunca mais. Ninguém conhecia na universidade. Nunca vi. Aí, irmãos, daquele dia em diante, eu deixei de ser recém-formado para ser professor de Direito Administrativo na Universidade Federal do Sergipe, substituindo o ministro Carlos Brito, que de hoje é do Supremo Tribunal Federal. Quando ele saiu do Supremo Tribunal Federal, eu entrei no lugar dele na universidade. E aí os irmãos já deduzem, né, as bênçãos de Deus recaindo sobre as nossas vidas. Eu saí de contratado do escritório, hoje eu sou um sócio majoritário do escritório, porque como professor. E ali a situação na minha vida foi realmente sendo assim, uma transformação muito grande. Do ponto de vista patrimonial, comecei a advogar para a igreja na São Sergipe Alagoas, depois comecei a advogar para a igreja da União Nordeste, atualmente eu sou jurídico da União Nordeste, advogando para a igreja no Nordeste todo. Né? E, irmãos, minha vida e a vida de Ana Karina não tem explicação. Hoje nós temos a felicidade de continuar devolvendo 10% do dízimo e 10% do oferta. É uma felicidade para mim, irmãos, ver hoje que eu tenho a oportunidade de estar junto com a igreja. Traz uma felicidade muito grande. No mês passado eu tive a felicidade de devolver o maior número de dízimos, o maior número de ofertas da minha vida. Foi um dia para mim muito importante. Mas, irmãos, eu estou agora passando por outro momento muito difícil, uma decisão muito difícil da minha vida. Eu recebi uma ligação e era o presidente da igreja, o pastor Eco, me convidando para fazer uma reunião com ele. Ele disse: Luiz, nós estamos com um problema sério para resolver. Doutor Elis, que é o nosso advogado, que responde pelos 7 países, né? 7, né? Países, são 8 países que compõem a divisão. E ele está com 75 anos. E esses 75 anos que ele tem dedicado à igreja, ele tem tudo da organização da igreja na cabeça dele. E ninguém mais sabe. E nós precisamos de alguém para sucedê-lo. Nós sabemos da sua situação financeira, sabemos do seu dízimo, sabemos da sua oferta, sabemos da sua situação, sabemos do seu cargo como professor, sabemos de tudo isso. Nós analisamos já os outros advogados da igreja. Tem 1 ano e 6 meses que nós oramos por isso. E Deus nos disse que você era a pessoa que Ele queria aqui conosco. Amém.